Diante de inúmeras participações na estreia do quadro Momento Saúde da semana passada, falando sobre o Março Roxo, o mês de conscientização da epilepsia, nós trouxemos novamente o médico neurocientista e gestor e professor titular da Unicamp, Dr. Lilimin, para responder as perguntas que ainda não foram para o ar nessa entrevista da semana passada. E se você tem alguma dúvida ou quer participar aqui com a gente, pode enviar no WhatsApp do Band Mulher, que é o 19 991969255, que o doutor vai responder tudo, né, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Débora. Doutor, explique aqui pra gente, o que leva uma criança a ter a epilepsia? Uma boa pergunta, né? As pessoas sempre falam, mas por que afinal a minha criança, o meu filho tem a epilepsia? Então, número um, né, vamos começar com desmitificar que não se trata de castigo de Deus. Né? Por algum fator genético, juntamente com um fator ambiental, a criança pode sofrer uma lesão cerebral e assim causar a epilepsia. Dentre as causas mais frequentes da epilepsia na infância, tem as infecções, as meningites, que podem ser potencialmente prevenidas através de programas de vacinação. E outros problemas que se tem aí durante o período de parto, que possa causar, né, uma anóxia, uma lesão cerebral, se fizer o pré-natal direitinho, também reduz, previne muito desses casos de epilepsia na infância. Então, estamos dando alguns exemplos de como a epilepsia pode ser potencialmente prevenida, né, desde que ações sejam colocadas em prática. Exatamente. Doutor, nós temos, começando com as participações, né, nós vamos colocar aqui no nosso telão, uma pergunta da Juliana Cabral, ela é de Serra Negra, doutor. Ela tem uma sobrinha que teve complicações durante uma crise de convulsões, ela tinha 1 ano e 3 meses e foram apenas 2 crises. E chegando ao hospital, ela teve parada respiratória e hoje, após 2 anos, ela perdeu todos os movimentos do corpo, se alimenta por sonda, não fala, não enxerga. Hoje ela toma quase 26 remédios e está no grau vegetativo. Por que essas crises de epilepsia, no caso dela, foi tão grave, doutor? Então, nesse caso, até um... Juliana Cabral. Bom, Juliana, nesse caso em particular, é difícil a gente fazer uma interpretação somente com esse relato, mas certamente tem vários outros comemorativos que você mesmo falou, que é o próprio quadro de parada cardíaca, né, parada respiratória, em que nesse período pode causar uma lesão cerebral por si só. Então, juntamente com o quadro de epilepsia de base e com o quadro de uma parada respiratória, que pode ter feito uma lesão relativamente extensa, como está sendo o caso da sua filha, né? Então, da esse sobrinha, né? Da sobrinha. E realmente é uma situação que as medicações ajudam, porém não é na totalidade. Nossa, 26 remédios, hein, doutor? É. E, doutor, a epilepsia ela pode ser hereditária? Então, pode em uma parcela pequena. A grande maioria das epilepsias são de causas adquiridas. Existe o componente genético, sim, para alguns tipos de epilepsia em particular. Porém, é uma parcela muito pequena. Sim. Nós temos mais participações da Márcia de Sorocaba. Doutor, existe algum medicamento para epilepsia que não ganhe peso? Boa pergunta. Tem algumas medicações, né, que elas entram no mercado para tratar determinados tipos de doenças e a gente acaba observando alguns efeitos colaterais, né? Então, algumas medicações têm um efeito colateral que é de perder peso. E a indústria farmacêutica, vendo isso, eles até usam esse tipo de medicação para o controle de peso, como, por exemplo, o topiramato. É uma medicação que nós usamos para controle das crises epiléticas. Entretanto, no decorrer, do seu uso no mercado, constatou que ele também agia no controle de peso. Então, o pessoal que trata de obesidade acabam utilizando também. Sim. Temos mais perguntas, mais dúvidas? A Érica Moreira, doutor de Duque de Caxias. Olha, como adaptar com a epilepsia e depressão? Então, esse é um ponto que uma parcela das pessoas com epilepsia referem à questão do quadro de depressão. É um número que pode chegar até 40%, 50%.
e realmente é preciso, né, você que tem epilepsia, cuidar muito bem da sua saúde mental. Tem várias maneiras não farmacológicas que nós recomendamos fortemente das pessoas utilizarem, lançarem mão. Que uma é a atividade física, né? A atividade física é um dos principais, digamos, o remédio, Sim. se você quer dizer, para ajudar a controlar o humor, a ansiedade e a depressão. Então, fica a dica aí, se você não estiver fazendo uma atividade física, recomendo. Exatamente. Temos mais perguntas? A Elisângela, de Campinas, o que nos leva a ter epilepsia, doutor? Então, Elisângela, eu sempre falo, basta ter um cérebro, né? Toda pessoa que tem um cérebro, estamos em risco, assim por dizer, né? Sim, se você não cuidar bem do seu cérebro, você pode vir a ter uma lesão e ter epilepsia. Então, cuide bem do seu cérebro, né? Esse é o ponto principal, até parte da campanha do Movimento Roxo, se você não conhece, entre no site movimentorroxo.com.br e que nós damos dicas, falamos sobre como prevenir as epilepsias. Isso a gente está deixando aqui embaixo para o pessoal conectar. Nós temos mais dúvidas, mais perguntas? O Sérgio Toledo, de Araras, a convulsão pode ser emocional? Bom, foi o que o senhor falou, né, doutor? Tem que cuidar do cérebro. Cuide do cérebro. Então, a emoção, ela não causa a epilepsia. Algumas pessoas num quadro de emoção forte, elas podem ter comportamentos que até parecem crises epiléticas, mas são crises de um fundo emocional e às vezes acaba até confundindo equipes médicas. Então é preciso um relato para o pessoal médico dos pronto-atendimento de que é preciso, digamos, tentar distinguir, porque o tratamento são diferentes. Trata-se de uma crise, né? Isso é importante que se saiba. Sim, sim. Nós temos mais perguntas dos nossos telespectadores. O Paulo, ele está falando que a mãe dele está doente, acamada, com demência. Depois disso, começou a ter convulsão. Por que isso acontece? Novamente, quando você tem uma lesão cerebral juntamente com o cérebro, né, que tem uma propensão em gerar crises, como possivelmente é o caso da sua mãe, então ela já vem sendo acamada, tem um quadro demencial associado, então é uma lesão que começa a somar no cérebro e com isso, acaba tendo crises epiléticas. É relativamente comum pessoas com quadros demenciais, principalmente nos quadros avançados, terem também crises epiléticas. Então, esse é um ponto que as equipes médicas estão muito bem preparadas para poder fazer o atendimento. Sim. Nós temos mais dúvidas aqui no nosso Momento Saúde. Opa. A Andréia Ruas, de Americana. Oi, Andréia. Boa tarde. Sobre a epilepsia, tenho as seguintes dúvidas. As mulheres podem engravidar sendo portadora da doença? Então, esse é um dos mitos, até eu acho bastante doído, assim, uma dor, né? Já pensou se falar para uma mulher que ela não pode ter filho, né? Então, isso não é o caso para a epilepsia. Como eu falei, a grande maioria das epilepsias são de causas adquiridas. Então, as mulheres podem planejar ter filho, constituir família, né? É a vontade dela. Faça o que quiser nesse sentido. Então, não tenha o diagnóstico de epilepsia como um impeditivo para você ter filhos. Eu acho que também falou da anticoncepção, né? A anticoncepção é um ponto importante porque as medicações antiepiléticas, elas são metabolizadas no fígado e elas podem interagir com as pílulas anticoncepcionais. Daí precisa ficar atento, com qual método contraceptivo que se vai usar. Na questão da gestação, doutor, você mencionou aí o pré-natal, que é a importância do pré-natal. Sim, a pré-natal é importantíssima. Que foi a primeira pergunta dela. A gente tem até a segunda pergunta dela, que foi sobre medicação, é isso? Acho que a segunda pergunta eu li rapidinho de canto olho e parecia que era anticoncepção. A gente vai colocar aqui de novo, mas assim, é essa questão mesmo de poder engravidar que o pré-natal ele vai acompanhar, né, o doutor? Sim, vai acompanhar, porque até, porque é importante pré-natal fazer o uso de ácido fólico, todo o cuidado e com isso realmente ter uma gestação tranquila. É isso que a gente quer.
Entendi. E, doutora, a gente sabe que as pessoas se medicam, né? Qual que é o alerta que o senhor pode dar aí para as pessoas que, minha vizinha, por exemplo, a vizinha está tomando, vou tomar também. Qual que é o alerta? O alerta é que não faça experimento com você mesmo, né? Com o uso de medicações, não tenta mexer. Muitas vezes as pessoas acabam mexendo na dose, acabam parando de tomar. Tudo isso acaba atrapalhando o tratamento. E, de fato, a principal causa de não controle das crises é a má adesão ao tratamento. Os pacientes não seguem o que está sendo recomendado pelo médico. Então, pessoal, tome o remédio da maneira correta, sem interrupção. Um dos grandes problemas quando você para a medicação abruptamente é que as crises podem voltar e às vezes voltam de uma maneira mais forte e até muitas vezes acabam parando no hospital, levando risco até a própria vida, tá? Então, não façam experimentos por conta. Não façam. Nós temos mais dúvidas do nosso Momento de Saúde. O Paulo Nunes, ele está perguntando como agir no momento de uma crise, o que fazer? Várzea Paulista. Acho que quem já viu uma convulsão ao vivo e a cores sabe quão assustador pode ser, né? E muitas vezes o pessoal fica ali paralisado. Né? O que fazer? O que fazer? Então aqui é bem simples, pessoal. Então, número 1, mantenha-se calma. Eu sei, vocês ficam assustados, mas dentro do possível, mantenha-se calma. Chega perto da pessoa, apoia a cabeça, vira um pouquinho de lado, né? Porque a pessoa pode estar com a saliva, então para escorrer a saliva não se afogar. E sempre junta um pessoal do lado e é o momento da educação, que você precisa falar para as pessoas que não se trata de uma possessão demoníaca, não vai enrolar a língua, né? Porque vai chover sugestões de, puxa a língua. Não vai enrolar a língua, não puxa a língua. Parece uma sugestão inócua, mas não é. Já vi histórias de pessoa que tenta pôr o dedo e perde o dedo, de colocar a colher, arranca o dente, de colocar a caneta, quebra a caneta e a caneta vai para as vias aéreas. Então, pessoal, é um mito que a pessoa vai enrolar e engolir a língua. E o outro, não se pega a epilepsia ajudando, né, a pessoa em convulsão. Então, basicamente, é isso que precisa fazer. Olha no relógio, se a crise durar mais do que 5 minutos, ou se ela se machucou durante a queda, ou está tendo crise uma atrás da outra, daí sim é importante levar para um hospital. Remoção, nos lugares que tem SAMU, 192. SAMU, estou com uma pessoa em tal lugar que está tendo convulsão mais do que 5 minutos. É isso que precisa fazer. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta? Nossa, da Caroline, bastante. de Campinas. A epilepsia tá sendo muito requisitada, hein, doutora? A epilepsia pode ser causada por um dano cerebral? E o que a pessoa sente antes de ter uma crise de epilepsia e qual é a causa da epilepsia? Então, acho que, Carol, né, Carol, a primeira pergunta e a segunda pergunta, basicamente, elas se juntam, né? Quer dizer, a lesão cerebral, que tem uma cicatriz, juntamente com aquele cérebro que já tem uma certa amarração, né, uma conexão que propicia a ter crises, ela pode realmente levar a um quadro de epilepsia. Então, as causas, elas, de uma maneira geral, vão estar girando em termos desse conceito. Então, na melhor idade, pessoa acima de 55 anos, a principal causa de epilepsia é o acidente vascular cerebral, o derrame, né, para aquelas pessoas que sobrevivem. Nos adultos jovens, é o traumatismo crânioencefálico. Bateu a cabeça, fez lesão. Nas crianças, um quadro de meningite, meningoencefalite, fez lesão. Aí tem novamente a crise epilética e a epilepsia. Tem uma parcela, novamente, que a gente fala de causas genéticas, né? E algumas associadas a doenças raras. E um exemplo clássico é a doença de Dravet, né? Que antigamente o pessoal falava, mas isso tem associação com a vacina. Olha, vamos colocar aqui de uma maneira bem clara, não tem nada a ver com a vacina, é simplesmente uma coincidência temporal que ocorre no primeiro, segundo ano de vida, em que as vacinas são frequentes nessa faixa etária. E as crianças, coincidentemente, elas acabam desenvolvendo, quer dizer, acabam apresentando a crise nesses períodos, por uma coincidência. E a gente sabe que hoje que Dravet é causado por uma mutação genética num gene, no SCN1A, que produz uma proteína num canal iônico.
Então, é uma mutação e que, infelizmente, a doença de Dravet é um tipo de epilepsia bastante grave, né? Mas estão vendo alguns tratamentos, inclusive com o uso de cannabis medicinal, que tem mostrado bons resultados. Que é mais um assunto para o senhor voltar aqui para a gente conversar mais sobre, né, doutor? Também. Que a gente ainda está continuando recebendo muitas mensagens, mas a gente está com um tempo muito curto. Doutor, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação, para sanar todas as nossas dúvidas, e saiba que o Band Mulher está de portas abertas aqui para o senhor voltar. Muito obrigado, Débora. Eu quero fazer rapidinho um convite. Nesse sábado, no dia 26, no dia roxo, nós estaremos na rua 13 de maio, na Praça Rui Barbosa, conversando com o público, esclarecendo. Se você estiver na região de Campinas, ali no centro, compareça. Estaremos das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Tá bom? Que bacana, que bacana. Muitíssimo obrigada, viu, doutor?